Olá a todos! Eu sou Beatriz Santomauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva Educação. Hoje nós vamos falar sobre o diálogo entre escolas e famílias dos estudantes. Nossa convidada é Marília Novaes, coordenadora da área de gestão na comunidade educativa SEDAC e coautora do livro Diálogo, Escola e Família, que é uma publicação elaborada em 2019 pela comunidade educativa SEDAC, a Fundação Santillana e a editora Moderna. Bem-vinda, Marília. Olá, bom dia a todos e a todas. É uma alegria e uma honra estar com vocês. Agradeço imensamente o convite em meu nome e em nome da comunidade educativa SEDAC. Perfeito. Essa publicação está disponível para download no site da comunidade educativa SEDAC e também na plataforma Conviva Educação. A gente está colocando aqui na tela os links e a gente vai retomar esses endereços ao longo da nossa transmissão. Vocês vão encontrar também nos comentários do vídeo. Você que está nos assistindo também, por favor, indique em qual município está. Fique à vontade para apresentar suas dúvidas e a gente vai procurar respondê-las ainda aqui ao vivo. Bom, Marília, quando a gente está falando no diálogo entre escola e família, quem que são os representantes da escola? É a gestão escolar ou são os educadores? E quando a gente fala em família, são os pais, os responsáveis, os irmãos? Quem são essas pessoas? Bom, vamos lá. Falar de relação escola-família é um tema extremamente atual e, ao mesmo tempo, um tema que trazia e ainda traz algumas dúvidas, né? E uma delas está nessa questão que você me fez. Mas antes de falar disso, eu queria trazer para o centro da nossa conversa quem de fato se beneficia com esse diálogo e com essa relação, que são as crianças, os adolescentes e os jovens. Então, eles estão na base, no centro dessa ação entre escola e família, de parceria, de constituição de um diálogo. Ambas as instituições, elas querem a mesma coisa, que as crianças, os jovens, os adolescentes se desenvolvam plenamente. Essa é a base do diálogo. E essa relação, ela se inicia no ato da matrícula. Então, é nesse momento que, quando o pai matricula seu filho, que na escola é o aluno, a relação está colocada. E é a escola que sinaliza e que indica como esse diálogo será constituído, como ele será desenvolvido e estabelecido. Temos a professora equatoriana, Rosa Maria Torres, que nos sinaliza que é a escola que organiza, que dá o tom para esse diálogo, para essa relação. A escola é que tem as condições, os recursos para nos dizer como será essa relação. E, dessa forma, todos da escola estão envolvidos na constituição desse diálogo, na constituição dessa parceria. Então, o tom desse diálogo, o formato, o jeito, o acolhimento, precisa ser uma ação de todos, um compromisso de todos, do porteiro, do funcionário de serviços gerais, do funcionário da secretaria, do coordenador, do professor, não só do diretor. Então, o estabelecimento desse diálogo, de um diálogo que acolhe a diversidade, que escuta a família, que acolhe suas questões, ele é uma responsabilidade de todos na escola. Todos são chamados para contribuir com esse diálogo e todas as ações que eles realizam impactam na qualidade desses diálogos. E nas famílias, todos são responsáveis. Recentemente, a gente ouviu no jornal um jogador de futebol que está conhecido como Mateus da avó, porque a avó ia buscá-lo
todo dia na escola, e aí na escola perguntavam, chamavam o Mateus, e aí eles perguntavam qual Mateus, e aí alguém falava da avó. Então, todos na família, considerando o papel de cada um, são responsáveis por esse diálogo, por essa constituição de parceria, né? E se a gente tem irmão mais velho, ainda fica mais fácil o estabelecimento desse diálogo. Perfeito. E você citou um momento que esse diálogo deve ocorrer, por exemplo, na matrícula, né? Um pontapé aí do início da conversa. Em quais outros momentos que esse diálogo deve acontecer e com qual objetivo? Bom, esse objetivo é o que todo mundo, que tanto a escola quanto a família querem, que é o sucesso do aluno. Então, a gente não pode perder de vista, que a gente dialoga para favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos e dos filhos. Isso que conecta a escola e a família. A gente tem na escola momentos de diálogo que estão regulamentados no regimento escolar, né? São como as reuniões de conselho escolar, as reuniões bimestrais. Agora, como essas reuniões acontecem, como que esse diálogo que se constitui dentro desses espaços é que a gente pode cuidar. Então, uma reunião de pais, de responsáveis, de familiares, em que eu quero uma participação dos pais, em que eles estejam presentes, não para balançar a cabeça, para concordar, ou só para ouvir. Se eu quero, de fato, uma participação, a escola pode ajudá-los a se organizarem para estar nesse momento. Então, quando a escola os convida para a reunião, e além de considerar o melhor horário, o melhor momento, o melhor dia da semana, ela também pode orientar que os familiares tenham procedimentos para estar na reunião. Por exemplo, sugerir que conversem com os filhos sobre como está o cotidiano escolar, como está a aprendizagem deles, o que eles gostam na escola, o que eles mais gostam de fazer, o que eles não gostam, com quem que eles se relacionam, o que eles acham difícil. Então, a conversa anterior à reunião pauta os pais de elementos, de dados, de informação para ir se munindo para essa reunião. Além disso, eles podem olhar os materiais, os cadernos, os livros. E um ponto bacana é sugerir que eles anotem, para que eles possam formular perguntas nas reuniões ou propor coisas que contribuam com o desenvolvimento dessa reunião. Agora, Bia, eu também acho que o segredo do sucesso desses diálogos não está só nessas reuniões, mas no cotidiano da escola. Então, ações como o funcionário que fica no portão da escola recebe as famílias, como que ele fala o bom dia para os meninos. Eu sei que tem funcionário que fala, não vou falar 300 bom dia. Não é essa a questão, mas é o sorriso, é o estar presente, é como ele se comunica. Se a escola pode ter um mural na entrada da escola em que os pais possam colocar comunicados, demandas, ofertas, então a escola revela que há um espaço para os pais de comunicação, né? E mesmo quando a gente falou agora há pouco da matrícula, né? Se o espaço em que os pais esperam atendimento é um espaço que tem um banco, é um espaço que tem livros, então como é que a escola se organiza para acolher e mostrar para o pai como que é esse diálogo e essa escuta? Perfeito, legal. Queria aproveitar e agradecer quem está aqui conosco, Marília. Vários municípios já registraram a presença aqui, então muito obrigada por Botucatu, São Paulo, Arabutã, Santa Catarina, Campos Novos, Santa Catarina, Cabralha Paulista, São Paulo, Casa Nova, Bahia, Bahia Formosa, Rio Grande do Norte, Capela do Socorro, Boqueirão do Piauí, Riversul, São Paulo, Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro, Sorocaba, São Paulo, Cláudia, Mato Grosso, Tarumã, São Paulo, Janduís, Rio Grande do Norte, Piranhas, Goiás,
Maragogipe, Bahia. Muito legal. E a Sarandi, Paraná. E Rio de Janeiro e Ilhéus, Bahia. A Ana Laura deixou um comentário aqui para a gente, Marília, falando que é importantíssimo a escola ter canais de comunicação com a comunidade escolar. Bacana. Tem também Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. Bacana, gente. Obrigada. Marília. Só um minutinho, Bia. Pois não. Eu acho que esses canais de comunicação que a professora Ana colocou para a gente é fundamental. Atualmente, assim, o que está nos ajudando muito são as mídias sociais, os espaços de comunicação, né? E acho que a valorização dessa comunicação por diferentes recursos é fundamental para que os pais possam compreender e conhecer o trabalho pedagógico que ele realiza e poder conversar com os seus filhos sobre o que acontece na escola. Então, é uma parceria mesmo, é uma mão que vai e que volta, porque se eu sei o que a escola trabalha, eu sei como conversar com as crianças, eu sei como ajudar meu filho na escola. Então, a gente tem um relato de uma mãe, em Casimiro de Abreu, que a criança dizia, mamãe, toinha, toinha. E a mãe não sabia o que era que o filho pedia. E aí, na escola, a professora disse, é historinha, a gente lê para ele todo dia. Então, comunicar as práticas escolares contribui para que o pai possa agir em casa, contribuindo para essa aprendizagem, para esse desenvolvimento, e ter como conversar com a escola. Vamos lá. Legal. E a proximidade entre a escola e a família muda muito conforme a idade da criança, né? Se a gente fala de criança pequena, né, dos centros de educação infantil, ou das crianças do ensino fundamental, isso muda bastante, não é? Então, é verdade, as escolas apontam que ocorre uma mudança, uma diminuição de contato, né? As crianças menores, as famílias têm um contato mais regular, demandam mais, têm um acompanhamento mais próximo. E quando elas ficam maiores, né, elas até, os adolescentes preferem que os pais não sejam tão frequentes na escola. Isso tem a ver com a autonomia deles também, com a relação deles com o papel de estudante, então isso vai mudando. Mas eu acho que aqui a gente tem um ponto de atenção, um ponto de cuidado. Porque não importa a idade ou a sério a idade da criança, mas o quanto que a gente consegue perceber e cuidar disso, que as famílias que têm experiências escolares e valores muito próximos da escola, ela frequenta com mais regularidade a escola. Agora, as famílias em que a experiência escolar não foi tão boa, que as memórias que possuem do tempo de escola não são memórias boas para ela não se sente autorizada a estar na escola, porque não teve um sucesso, né? Então, ela acha que para o filho dela talvez seja a mesma coisa, e aí ela não é tão frequente. E é comum, nesses casos, a gente ouvir nos corredores da escola, né? Se os pais não acompanham, nós da escola não temos nada a fazer. Esse é um grande perigo, porque aí é que é o nosso desafio, o nosso compromisso. O que a gente vai fazer por aqueles que trouxeram um contexto social, que vem oriundo de um contexto social ou econômico com menos oportunidade, mais desigual? A pandemia mostrou para a gente a enorme desigualdade que tem no nosso país. Então, é nesse espaço que reside a nossa atuação de acolher, de apoiar, de olhar o que é que a gente pode fazer para que eles continuem aprendendo, para que eles continuem avançando. Então, outro item importante que eu acho que, além desse, de cuidar disso, é cuidar também dos julgamentos e dos rótulos. Então, em alguns momentos, a gente, na escola, ouve,
esse menino é filho do fulano, é filho do Beltrano, eu conheço essa história, não espere coisa boa. Aí a gente já colocou um ponto final na possibilidade dele se desenvolver, na possibilidade desse menino acreditar nele, porque a gente já disse que não acredita. Então, quais são as expectativas, as altas expectativas que a gente pode revelar para essa criança, que ela tem um futuro, que ela pode ter um projeto de vida e que a escola vai ajudá-la nisso. Então, cuidar desses e mudando essa forma de olhar, de mudar essa relação com os rótulos e com os julgamentos. Vamos lá. Perfeito. E qual que é o papel da Secretaria Municipal de Educação para colaborar, para que esse diálogo ocorra nas escolas que vivem também em diferentes contextos dentro de uma localidade? Acho que um papel principal da CEMED, que eu chamaria que é de um papel modelizador, né? Então, o diálogo em que a secretaria deseja que a escola estabeleça com as famílias, ela precisa ser modelo desse diálogo, dessa escuta. E como é que ela faz isso? Ela faz a partir da escuta dela para a equipe gestora da escola, como é que ela ouve, acolhe, cuida dos desafios, das demandas que as escolas levam até a secretaria, e como também ela aplaude, vibra com as conquistas das escolas. Então, esse é um primeiro ponto. O outro ponto que eu acho que é importante para o papel da CEMED é ela trabalhar a formação de diretor, e nessa formação de diretor, que é um espaço de desenvolvimento profissional super importante para a constituição de uma rede em que uma criança possa, um aluno possa, uma aluna mudar de escola e não mudar de país. Então, a formação de diretores ajuda a escola a configurar esse contexto, a conformar essa rede que busca dar oportunidades semelhantes, considerando os diferentes contextos. E nessa formação, discutir, ajudar a ampliar o conhecimento dos diretores sobre os princípios da articulação de uma relação escola-família. Então, ajudar o diretor a compreender que é um direito da criança ter uma educação de qualidade, e que essa educação de qualidade, ela necessita de ambos, tanto da família quanto da escola. Olhar para essa relação e pensar que é um direito, que está garantido na legislação, um direito da família de ter informação, de participar das discussões dentro da escola, de ter esse espaço, que é o espaço da gestão participativa, o espaço da gestão democrática, que é uma gestão que nos desafia, que não temos uma receita definida, pronta, e que é no exercício, no ensaio e no erro que ela vai se constituindo, que ela vai se concretizando. E um último ponto que eu acho que contribui muito e que a secretaria pode ajudar a cuidar, é ajudar a revisão do projeto político-pedagógico no item da caracterização das escolas. Então, apoiar que as escolas, ao organizarem a ficha de matrícula, tenha um questionário, um item, um instrumento em que os pais possam preencher e que informe dados que ajudem a escola a construir uma caracterização dessa comunidade. Quem são, como são, onde trabalham, nível de escolaridade. Então, todas as informações que permitem que a escola planeje eventos, planeje ações, planeje projetos e que paute sua relação. Não para que barateie essa relação, não, mas para que ela organize esse diálogo, para que ela ajuste, para que ela acolha. Quando eu tenho essa caracterização, eu deixo de ficar no machismo, eu rompo com ideias pré-concebidas, porque eu passo a conhecer de fato quem são as famílias e quem são os alunos, né? Acho que é isso.
Perfeito, maravilhoso. Queria agradecer a presença de mais alguns municípios que registraram aqui a companhia conosco, Marília. Então, Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul, Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, Bom Jardim, no Maranhão, Caturaí, Goiás, Laís Fraga, Rio Grande do Sul, Acria, eu acho que se eu não errei, São Paulo, Marisópolis, Paraíba, Pinheiral, Rio de Janeiro, Concórdia, Santa Catarina, Bela Vista de Goiás, em Goiás, Goiânia, Goiás. Bacana. A Suzana Suzana Magali colocou um comentário interessante, que é a formação de diretores é extremamente importante, principalmente agora, após a pandemia. A Lídia Lima fala: realmente devemos ter cuidado com os julgamentos e rótulos e principalmente cuidar para que as crianças não ouçam esses julgamentos. O Linamil Berton fala: quando a escola cativa os pais, eles se sentem acolhidos e passam a participar mais da vida escolar dos filhos. Muito bacana. A gente vai mostrar aqui agora o livro Diálogo Escola e Família. Ele pode ser baixado gratuitamente, ele está disponível na biblioteca da plataforma Conviva, se você tiver os dados de cadastro, ou no site do SEDAC. A gente colocou nos comentários do vídeo, vai colocar aqui no rodapé também o endereço para que vocês possam acessar e fazer esse download. O material, ele é voltado para os diretores das escolas e tem diversas situações práticas também apresentadas ao longo dos capítulos. Tem um link também para acesso a materiais extras que também podem ser baixados. Marília, você pode, por favor, nos falar um pouquinho sobre o livro, como ele está organizado, e então a gente pensou em mostrar o índice, né? E depois as frases típicas. Então, se a gente puder começar aqui pelo índice, depois a gente vai, quando você apontar, a gente vai para as frases, pode ser? Pode, claro. Então, a intencionalidade do livro é contribuir com as equipes escolares na construção de uma relação genuína e produtiva da escola com as famílias. E baseado nisso que a gente foi pensando nessa construção, né? A gente quer uma relação escola-família que respeite a diversidade, que contribua para o desenvolvimento integral dos alunos. E um livro que traz tanto o enfoque teórico quanto as questões práticas de como que a gente vai possibilidades para a gente implementar e experimentar a construção de uma relação que, de fato, seja favorável para quem é o nosso sujeito, que são as crianças e os alunos. Já no começo, tanto da apresentação quanto na introdução, são textos escritos com um diálogo, que é por isso que o livro chama diálogo, né? Em que a gente vai se identificando na narrativa, vai trazendo na memória as questões e pontos que a gente tem ao longo da nossa vida na escola, ou como estudante, ou como profissional. Na parte 1, que é o texto, o título é Escola e Famílias, a história de uma relação, a gente traz mesmo histórias dessa relação, tanto o histórico da escola quanto o histórico da família, a articulação entre essas duas instituições e o quanto que saber do passado, ter a possibilidade de entrar em contato com a história, nos possibilita compreender o presente. Então, romper com a ideia de que o passado era maravilhoso, em que as relações eram sempre ideais. Então, olhar para isso e compreender que conflitos sempre existiram nas famílias, nas escolas e entre ambas. Então, isso ajuda a gente a refletir, a pensar em como que hoje, no mundo de hoje, com essa fluidez toda, né, dos sentimentos, do tempo, das relações, da forma da gente olhar o mundo, como é que hoje a gente olha e constitui uma relação saudável entre escola e família.
A parte 2, ela já traz um enfoque para a gente de pensar, com o título do capítulo é Colaboração com foco na formação integral. Então, o título já diz para a gente vai olhar a colaboração, mas buscando a formação de um sujeito integral. Então, colabora-se escola e família. E como se colabora? Para quê? Para que a gente possa pensar nessa formação integral do sujeito. E nesse capítulo, eu indico para vocês uma parte muito bacana, que é desafiadora, e é olhar para o conceito de criança, adolescente e jovens em relação a aluno, que algum dos nossos ouvintes, participantes agora aqui do nosso momento, falou desse olhar para os alunos, desse olhar para a criança, o quanto que, muitas vezes, os rótulos que as crianças, às vezes, recebem, né? Porque traz esse parte vai ajudar a gente a discutir isso, quanto que nas escolas acontece das crianças serem invisíveis, né? A gente fala coisas perto deles, ou falava, ou como se eles não tivessem presente. E, esse menino tem tanta dificuldade, esse menino não está aprendendo isso. Então, esse capítulo ajuda a gente a refletir sobre essa ação, essa parte do capítulo, além de trazer o papel também de cada ator para a formação integral do nosso aluno. A parte 3, ela traz para a gente a coerência entre o discurso e a prática, uma discussão extremamente difícil, né? Às vezes a gente tem um discurso, mas a nossa prática não dialoga com esse discurso. Então, ajuda a gente, por meio de situações práticas, por conceitos e propostas de experiência, a olhar para isso. Qual é o recurso que ela traz? Ela traz o recurso de temas, que é alguns dos temas: indisciplina, inclusão e diversidade, a própria parceria entre escola e família, reuniões entre familiares, como que a escola compartilha o PPP. Então, ela traz os temas e ajuda a conceitualizar e nos ajuda a olhar para ele em como que a gente pode pensar em diferentes possibilidades. A parte 4, ela traz para a gente as propostas práticas, né? E já mais organizadas em pautas, em reuniões que a gente possa desenvolver com equipes da escola, com familiares, com alunos, e utiliza um recurso muito interessante, que é o de propor filmes. Então, são filmes vinculados, que se articulam com as temáticas e com a abordagem do livro, e que nos ajuda a colocar em discussão alguns pontos importantes. Por exemplo, agora há pouco que a gente falou, como é que a gente lida para superar as ideias pré-concebidas, os julgamentos? Como é que a gente pode ajudar a escola a mudar essa cultura? Então, são propostas que a gente oferece e vem de uma prática nossa na comunidade educativa SEDAC, com tematização de filmes, que ajuda a gente a trabalhar nesse caminho. E a parte 5 tem o relato de uma experiência muito exitosa no município de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, junto à Rede Municipal de Educação. Foram experiências durante 3 anos, a gente viveu experiências de ciclos de conversa com as famílias, com o objetivo de avançar na construção de uma parceria entre escola e família. E o trabalho se desenvolveu a partir de rodas de conversa com as famílias nas escolas, com a participação dos diretores, né? E o trabalho contribuiu a experiência contribuiu muito para os diretores construírem uma nova relação e uma escuta para as famílias, a partir do que eles iriam relatando e contando, né? A gente utilizou temas do cotidiano da escola para conversar com as famílias. Então, usamos temas como é que eles se comunicam,
com a escola, como eles se comunicam com os filhos, como é que a escola os ajuda a conversar sobre o que acontece na escola. Então, a participação, como os pais podem participar, como é que a escola os ajuda a participar. Então, quando a gente foi olhando para esses dois eixos, eles foram tendo uma maior clareza de que precisa de dois para essa relação se efetivar. E que cada um tem a sua parte, a sua responsabilidade, para que, no fundo, a gente consiga aquilo que a gente quer lá na frente, que é o sucesso do menino. Vale a pena olhar essa experiência, olhar esse relato. O sucesso foi muito gratificante. Que legal. Vamos mostrar aquelas frases também que estão no livro, Marília? Podemos. Então, quer que eu leia aqui um pouco para você respirar, que agora te dei uma canseira, né? Não, pode ser. Vamos fazer uma parceria aqui. Vamos. Então, agora esperam que a escola ensine tudo para as crianças e para os jovens. Os pais não educam mais. Os pais não ensinam nada para os filhos. Aquela mãe acha que sabe mais que a escola. Deve viver em uma bagunça porque esse aluno nunca tem o material organizado. Todo dia aquela garota chega atrasada. Não deve ter relógio em casa. Os pais não vêm às reuniões. Nossos problemas são os familiares, não os alunos. A mãe desse menino não tem ideia do que ele faz. Agora, então, algumas frases que mães e pais de estudantes às vezes falam sobre a escola. Aquele diretor é bem estúpido, fala como se a gente não soubesse nada. O professor é um chato e implica com meu aluno. O coordenador fica com aquele blá 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 e não resolve nada. Esse professor é tão fraquinho. Tem lição de casa todo dia. Coitadinho do meu filho. São frases que a gente escuta, né? São frases da vida real, das escolas e das famílias, mas que revelam duas polarizações, né? Tem a escola ali com as suas queixas e a família com as suas queixas. E aí não há uma escuta real para o menino, que está ali, para o aluno, para a criança, para o adolescente, para o jovem, que está ali no centro dessas duas linhas, né? Um do lado e um outro do outro puxando. Então, essas frases mostram, quer dizer, foram o nosso recurso para ir trazendo o nosso leitor, o profissional da educação, para dentro do livro, para que ele possa ir pensando, esse caminho é um caminho que já não cabe mais. Não é o momento de polarizar, né, as queixas e as reclamações, mas sim a gente pensar como é que a gente colabora e não fica no seu lugar de defesa e de culpabilização e olha para aquilo que de fato é importante, como é que a gente ajuda o João, o Pedro, a Maria a aprender e a seguir, ter uma trajetória escolar de sucesso. Então, eu acho que essas frases ajudam a gente a mergulhar, porque são frases que revelam um cotidiano que a gente não quer mais. Perfeito. A Azuma Castro, a articuladora do Conviva na Bahia, comenta que uma relação escola e família, para além das festas comemorativas, uma relação que nos encaminha para o exercício da democracia e da participação para a formação de comunidade de aprendizagem. E a Ana Laura responde concordando, mas dizendo que, infelizmente, existem escolas que não abrem espaço para a escuta e a participação. E que ela já ouviu que família dentro da escola atrapalha. Lauren Sophie comenta, o diretor tem que ter cuidado com a fala com os colaboradores, as crianças, a empatia tem que fazer parte. Joia. Muita gente aqui comentando conosco. Obrigada, gente, pela presença. Marília, quando o livro foi feito, foi, então, em 2019, no ano passado, antes da pandemia, né? Nesse ano, com o fechamento das escolas, muita coisa mudou, e agora a gente já está quase no fim do ano, em menos de 2 meses, 2020 termina.
O que 2020 trouxe de desafios, aprendizados, benefícios para essa relação entre as escolas e as famílias dos estudantes? Bom, Mia, posso, antes de responder essa pergunta, fazer um comentário sobre um Perfeito, dos claro, comentários que nós recebemos, por né? favor. Eu acho que é o que traz a nossa professora, a nossa parceira, que trouxe a discussão de que é difícil, é muito assustador a participação, chamar os pais para participar da escola, abrir os seus portões, abrir a escuta. É, de fato, assustador, porque a gente na direção fica ali muito fragilizado, com medo de perder o controle, com medo de... Mas o que será que vai acontecer se eles começarem a entrar na escola, vão dar palpite? E tem um professor argentino, Isabelino Siede, que ele nos fala exatamente disso. Ele diz: olha, nós não temos uma receita, nós não sabemos como isso se realiza sem tentar. Se a gente não tentar, se a gente não abrir a escola para que os pais participem, para que os pais possam contribuir e se envolver na aprendizagem dos alunos, dos seus filhos, a gente não vai saber fazer. Então, é saber que a gente vai errar, que vai ser assustador, que vai dar medo, mas que a gente precisa romper e se fortalecer para isso acontecer, né? Porque, voltando agora para a sua pergunta, eu acho que agora mais do que nunca, né, esses desafios, né, foram colocados em xeque, porque o que aconteceu com a pandemia? A escola pública nunca foi tão pública, ela foi para dentro das casas. A escola e todo o seu cotidiano, né, foi lá para dentro. Nós precisamos que as famílias, que os familiares responsáveis assumissem esse papel. Nós precisamos de que as famílias foram para dentro da escola, porque as atividades iam para eles poderem apoiar os filhos a realizar. E todo esse esforço nosso, né, nas escolas, de toda a equipe docente, foi para que a gente não deixasse ninguém de fora. A gente não pode perder nenhum aluno, a gente não pode perder nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum jovem. O vínculo precisa ser mantido, a aprendizagem eles precisam continuar aprendendo, vinculados à escola. Antes da pandemia, quem informava aos familiares e responsáveis sobre a aprendizagem e desenvolvimento dos filhos, dos alunos, eram as famílias, era a escola. A escola é que informava aos familiares. Agora inverteu. São as famílias que informam para as escolas como está a aprendizagem, como está o desenvolvimento, como está o interesse, como está a concentração, como está a disponibilidade da criança, suas dificuldades ou não, sua autonomia, seu papel de estudante. Então, a gente agora está vivendo um momento em que a cooperação entre escola e família é fundamental. A gente necessita dessa cooperação para que as crianças possam continuar vinculadas à escola e possam continuar aprendendo. Outro desafio, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente vai olhando para esses desafios, a gente vai olhando também para esses aprendizados e para os benefícios, né? Outro que é muito relevante é a comunicação. Como a gente se comunica? Como a gente organiza a orientação para as famílias, porque como é que as famílias conseguem compreender aquilo que a gente está dizendo que precisa ser feito? Na educação, a forma como a gente fala e escreve, às vezes não, os pais não compreendem, então nós precisamos cuidar disso, precisamos cuidar dessa comunicação. E mais do que nunca usamos as mídias sociais, né? Então, o WhatsApp, que era um problema para algumas escolas, os grupos de pais no WhatsApp, as conversas que aconteciam nesses grupos, virou realmente um aliado, um recurso, uma necessidade, né? A gente chegou nas famílias, a gente chegou nos meninos
pelas mídias sociais e por esses recursos, né? Hoje, uma outra coisa que eu acho que foi muito importante para esse período foi o quanto que nós passamos, de fato, a conhecer. Nós passamos a ter um conhecimento ampliado de quem são nossos alunos, onde ele vive, como ele vive. Lembra que eu estava falando lá mais há poucos instantes sobre a caracterização da comunidade escolar? Agora nós sabemos. E eu escuto de diretores ou de coordenadores, nossa, mas eu não imaginava que ele morava numa casa que não tinha saneamento básico. Então, agora a gente sabe, de fato, quem são nossos alunos, quem são suas famílias, onde vivem, as condições. A gente enxerga muito essa desigualdade que é social e econômica e de oportunidades, né? E esse estreitamento, né, de vínculos é uma coisa muito à distância, né? Acho que outra coisa também que a gente teve de aprendizado, né, na pandemia também foi o quanto que todos passamos a aprender a lidar com os recursos de tecnologia, reunião pelo WhatsApp, reunião com Skype, reunião por Meet, reunião por Zoom, e as famílias aprendendo a lidar, e as escolas também. Então, diretores se sentindo muito confiantes e contentes consigo mesmos de conseguir, de realizar e de colocar isso, né? E eu ouvi recentemente de uma diretora que um dos maiores aprendizados para ela foi a necessidade de manter a ficha de matrícula dos alunos atualizada. Porque quando aconteceu tudo, muitos dos telefones não eram mais os atuais, os dados, e como é que localiza. Então, a gente passou por aprendizados, desafios de diferentes naturezas, né? Foram muito bons. Alguns. É isso aí. E agora, para 2021, a gente ainda não sabe de que forma que vai ser o funcionamento das escolas. A gente pode sugerir qual que pode ser um passo seguinte para a manutenção e para incremento desse diálogo? Eu vou trazer aqui para a gente conversar um pouquinho, uma fala do professor Isabelino Siede, professor argentino, que numa live ele nos apontou 3 desafios para 2021, para a constituição, para a manutenção, para o fortalecimento dessa relação escola-família. Ele nos diz que o primeiro é o da confiança. A gente precisa ajudar os familiares e os responsáveis a confiar que no retorno à escola, seu filho ficará bem, que ele estará protegido, que sua saúde está ali protegida, é o direito dele de saber como que a escola vai cuidar para que o filho dele fique seguro e ele fique tranquilo, e ele também fique seguro, que não haja nenhum risco para a saúde de todos, que a saúde está preservada. Então, eu penso que o ideal é a gente já cuidar já agora esse ano que nós ainda estamos nesse ano escolar ainda, já ir começar cuidando para que os pais conheçam o protocolo, né, ou a estrutura que será organizada para que todos possam ter sua saúde preservada, sua vida cuidada no retorno à escola. Esse é um item. O outro, ele traz para a gente que a gente precisa ouvir as famílias e conversar com as famílias sobre o que eles percebem que os filhos aprenderam, quais são as dificuldades que os filhos apresentam, o que eles observam que os filhos realizam bem. Então, conversar com as famílias, ouvir as famílias sobre o que elas viveram nesse processo em 2020 na relação com a aprendizagem das crianças, para que possam incorporar para a continuidade, a progressão dessas aprendizagens. Para que as famílias possam se sentir seguras de que seus filhos vão continuar aprendendo e aprendendo tudo o que precisam, que não vão ter problemas de aprendizagem, a gente poderia falar. Como é que vão recuperar esse processo? Como é que as aprendizagens vão ser continuadas? As famílias precisam ser informadas e conhecer esse processo, que seria o processo da repriorização curricular. E o último desafio que ele nos coloca
é bem interessante que ele fala que agora é o momento em que todos esses cuidados, né, as orientações sanitárias, os acordos pedagógicos, de horário de funcionamento, de divisão de aluno, de número de alunos que frequentam, eles precisam ser legitimados pela comunidade. Ele fala que a hora que a escola precisa ser muito certeira e firme, né? Ele cita que alguns pais, às vezes, podem não acatar alguma norma. Todo mundo, pai não entra na escola, mas, por exemplo, é uma norma, ou só entra de máscara, e aí ele fala, não, eu esqueci minha máscara, eu vou ali rapidinho e volto. Não. As normas, os protocolos, as orientações legitimados pela comunidade precisam ser obedecidos, respeitados e acatados por todos. Então, esses são o que ele nos orienta como desafios. E aí passa, todos eles, pela comunicação, pelo diálogo, porque aí, se isso está acordado com todas da escola, com todas as famílias, com todos os familiares, ele se torna ele vai fluir com muito mais facilidade. Perfeito. Né? E quando, para a nossa última questão, quando uma escola consegue construir um vínculo forte com as famílias, o que muda ou melhora na aprendizagem dos estudantes, Marília? Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente percebe quando o vínculo está constituído, quando a escola tem uma relação saudável com as famílias, quer dizer, que a relação escola-família é uma boa relação, o clima escolar da escola, ele muda. É um clima escolar real, é perceptível, uma atmosfera relacional agradável, saudável, uma relação acolhedora e positiva, né? Parece que no ar fica a crença, né, na escola, eu estou falando assim, assim, é perceptível a crença de que nessa escola todos aprendem, todos avançam, que o sucesso é possível, que todos estão envolvidos e são responsáveis por esse sucesso, né? Então, quando o diálogo, ele, na escola-família, posto nesse lugar, ele revela as altas expectativas que todos têm pelos alunos. Então, essa é é o pulo do gato, né? Como dizem, a gente ter na escola a certeza de que todos vão aprender, que temos altas expectativas em relação a todos, que acreditamos em todos. Então, isso é um conjunto, né, de pontos que se unem e que constituem esse clima escolar favorável. É mais ou menos, acho que é isso. Maravilha. Muitos dos pontos que a gente comentou aqui estão destrinchados também no livro Diálogo, Escola e Família, né, Marília? E ele pode ser, então, baixado, né, fazer o download no site da Comunidade Educativa SEDAC, a gente vai colocar o endereço aqui na tela e tem também nos comentários do vídeo. Então, eu vou também falar aqui para vocês, bit.ly, que é LY, /livro, diálogo, escola, família. Vou repetir, bit.ly /livro, diálogo, escola, família. Isso, então, no site da Comunidade Educativa SEDAC. E o livro também está disponível na biblioteca da plataforma Conviva, para quem tiver o cadastro no Conviva, o endereço é bit.ly /família-SEDAC. Também vocês podem colocar no campo de busca o nome do livro, Diálogo, Escola e Família, que também dá para encontrar. Eu vou ler alguns comentários aqui, Marília, também muito interessantes, antes da gente finalizar. A Lídia Lima falou: comunicação é uma das melhores ferramentas nesse momento em que vivemos, com clareza, objetivo e com cuidado para envolver a família, trazer mais perto. A Francine falou, Francine Gonçalves Quaresma, disse, para termos um convívio bom com os bebês e as crianças, necessitamos deixar as portas abertas para as famílias,
pois, como sabemos, bebês e crianças são exploradoras e observadoras. Eles estão vendo como estamos falando com os seus familiares e vão pegando confiança em nós. Muito legal. E outros Muito legal. tantos, tantos comentários aqui. Então, a gente está terminando a transmissão. Então, fica o convite para que vocês leiam o livro com atenção, que pode ser, então, baixado num dos links que a gente indicou a seguir. Agradeço muito pela sua companhia, Marília. Não sei se você quer dar uma palavrinha, um minutinho no final. Então, eu gostaria de agradecer imensamente e convidar todos mesmo a olhar o livro, a ler. Acho que vale muito a pena, é um momento adequado para a gente ampliar os nossos conhecimentos, as nossas reflexões sobre a relação escola-família. O futuro está mostrando para a gente que, mais do que nunca, esse é o espaço que a gente precisa atuar. Obrigada pelo convite, obrigada a todos pelos comentários, pela participação. Agradeço muito. Que ótimo. Obrigada. Aprendi um monte com você, Marília. Muito bom. Esse vídeo vai continuar disponível aqui no Facebook do Conviva e vai ser disponibilizado também no YouTube e na galeria de vídeos da plataforma Conviva. Por favor, divulguem para suas redes também. Então, esperamos por vocês no www.convivaeducação.org.br. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, Marília. Obrigada, Mia.